Na arena de Cartago, capital da província africana que pertencia ao Império Romano, as feras selvagens se lançam contra os cristãos. Perpétua e Felicidade são duas jovens mães que estão praticamente despidas em público. Os carrascos queriam que elas fossem à arena com roupas de sacerdotisas pagãs, mas elas recusaram e, por isso, deram apenas um pano simples para cobrir seus corpos. Elas foram colocadas na frente de uma vaca selvagem que as atacou várias vezes com chifradas, levantando as jovens pelos ares, e, em seguida, elas caíam violentamente na areia para delírio da multidão. Perpétua percebeu que o pequeno pano que lhe deram para resguardar da nudez já estava totalmente rasgado. Ela apertou esse pano como pôde e ajeitou os cabelos com certa elegância, para que não parecesse estar triste e abatida. E como aquelas duas mulheres teimam em não morrer, a plateia profundamente degenerada exige uma mudança no roteiro. Afinal, o teatro de horror com a fera selvagem não tem mais graça. E neste caso, somente a decapitação pode salvar aquele triste espetáculo. Perpétua e Felicidade foram duas mulheres, uma senhora e a outra escrava, ambas unidas pela fé em Cristo. Perpétua era uma nobre da cidade de Cartago, no norte da África, e Felicidade era a sua escrava. As duas eram jovens cristãs, tinham cerca de 22 anos e viviam numa região que era dominada pelo Império Romano. Realmente aqueles eram tempos de terríveis perseguições contra os cristãos. Sabemos que Perpétua era rica, de família tradicional e nobre. Seu pai era pagão e ela estava radiando de alegria, balançando nos braços seu lindo bebê recém-nascido. E Felicidade estava grávida de 8 meses. Elas foram denunciadas como cristãs porque não prestaram cultos aos deuses pagãos. Então foram capturadas e lançadas na prisão no ano 203 por ordem do imperador Sétimo Severo. O Império Romano vivia, nessa época, um período de anarquia militar em que o poder supremo esteve à mercê dos caprichos dos soldados, e foi nesse contexto que surgiu a figura do africano Severo, que a princípio aparentava ser um imperador calmo, clemente, mas de repente o homem se transformou em implacável perseguidor. Ele estendeu sua tirania a todo o império, às províncias da Gália, da Ásia e também da África. Nesses lugares, os cristãos escreveram com o próprio sangue as mais dolorosas páginas da história da Igreja neste mundo. Muitos foram os mártires, famosos ou anônimos, que defenderam com heroísmo o direito de ter a fé no Deus Criador de tudo e em seu Filho, Jesus Cristo. Dentre estes nomes do cristianismo vão destacar-se Perpétua e Felicidade, as duas jovens mães que são realmente dignas de louvor e admiração pela sua constância e firmeza na fé. Essas duas mulheres sofreram as atrocidades na prisão, unidas pela fé, em oração e também dando força uma à outra. Elas estavam ligadas no mesmo sacrifício. E as prisões de Cartago não eram nem um pouco ambientes recomendados para uma mulher amamentar seu filho e nem para uma grávida prestes a dar à luz. Pelo contrário, constam-se que ali os prisioneiros ficavam todos eles amontoados em redutos quentes e escuros. Tudo ali era insuportável aos sentidos. Este era um lugar onde facilmente desaparecia o sentimento de humanidade ou clemência. Enquanto esteve na prisão, Perpétua escreveu um breve diário relatando toda a sua experiência, e é por isso que nós temos as poucas informações que chegaram até nós sobre essas duas heroínas da cristandade. Nesses escritos podemos ter uma noção clara, comovente e realista dos bastidores da história da Igreja. Perpétua vai descrever os horrores da escuridão e a forma selvagem como elas foram tratadas no calabouço. Ela conta que seu pai foi visitá-la na prisão para pedir que ela renunciasse à fé cristã e salvasse a própria pele. Ela, porém, preferiu morrer do que negar Jesus, o Senhor da vida. Sabe-se que Santa Perpétua e Felicidade
elas se mantinham firmes na oração e no sustento da fé, apoiada por outros 6 cristãos que estavam presos com elas. Estes se tornaram seus companheiros de vida, de morte e de testemunho para o mundo. Essa era uma situação bastante delicada, onde ao lado dos sofrimentos materiais, juntava-se também a tortura da dor de seus pais e parentes. O velho pai de Perpétua, por exemplo, ele fez um enorme esforço para penetrar ali na prisão por alguns minutos, e ele fez de tudo para convencer a filha a abandonar aquela fé e o desejo do martírio. Ele suplicava que ela se compadecesse dele e que não envergonhasse a sua velhice perante a sociedade. Por isso, ele lembrou o amor e o desvelo com que sempre a distinguiu. Esses eram momentos terríveis para o coração de Perpétua, ao ver seu pai prostrado aos seus pés, beijando-lhe as mãos. Bastava uma palavra, dizia o pai dela, bastava uma palavra contra a fé cristã e ela estaria de volta no seio da família. Perpétua, embora soluçando, repetia: "Não posso, sou cristã." Nada foi capaz de quebrar a resistência da jovem mãe, nem as súplicas do pai, nem as ameaças de suplícios terríveis. A sorte foi lançada e as 2 mulheres foram então condenadas às feras. Felicidade já estava no 8º mês de gravidez e seu maior desejo era dar à luz antes de ser assassinada. Começaram a orar e Deus ouviu as suas preces. Faltavam 3 dias para que elas e os demais prisioneiros fossem lançados às feras nos espetáculos públicos da arena, quando de repente Felicidade sentiu as dores do parto. Foram momentos muito difíceis para ela, e diante dos gritos da jovem mãe, um dos carcereiros, em tom de deboche, observou: "Se tu te lamentas dessa maneira agora, o que será de ti quando fores lançada às feras?" Ao que Felicidade respondeu: "Hoje sou eu que sofro, mas no martírio será Cristo que sofrerá por mim." E ali mesmo na prisão, Felicidade deu à luz a uma linda menina que depois foi adotada por uma mulher piedosa. Finalmente chegou o dia de sua morte. Perpétua ainda teve tempo de relatar no diário, com o coração bastante apertado, o momento em que seu bebê foi tirado de suas mãos. Ela diz que Deus permitiu que esse inocente não voltasse a pedir o peito e que ela não voltasse a ser atormentada com o leite em seu seio. Perpétua e Felicidade entraram alegremente no anfiteatro com os demais prisioneiros. Os homens cristãos eles foram martirizados primeiro, tendo sido jogados aos leopardos famintos, enquanto que Perpétua e Felicidade foram jogadas a touros selvagens. Mas logo o povo ficou cansado de ver a tortura das 2 jovens mães, e a multidão pediu que acabasse logo com tudo aquilo. As 2 jovens, porém, deveriam ser degoladas. Então, os carrascos se aproximam com espadas e machados nas mãos, e as 2 amigas se abraçaram pela última vez. Perpétua viveu a última hora dando extraordinária prova de amor e de tranquila dignidade. Ela viu quando Felicidade foi abatida, cuja cabeça foi cortada com os golpes de espadas, e docemente ela amparou a amiga e a suspendeu nos braços. Depois, recompôs o seu vestido que estava todo estraçalhado. O gesto de Perpétua demonstrava um genuíno respeito pela amiga. Esses gestos geraram na população pagã um breve momento de comoção piedosa, mas isso foi por poucos segundos, pois a massa estava enfurecida e desejando mais sangue. Mas acontece que o carrasco que tinha que matar Perpétua estava muito nervoso e errou o golpe. Ela deu um grito de dor, mas estendeu bem a cabeça sobre a espada e indicou com a própria mão ao carrasco o lugar preciso de seu pescoço onde devia dar a machadada. E assim, esta mulher valorosa, até o último momento, demonstrou que se ela morria mártir, era por sua própria vontade e com toda generosidade. Esse era o dia 7 de março do ano 203, e pelo martírio, Perpétua e Felicidade, e também seus companheiros, entram para a igreja que as veneram nesse dia com as honras litúrgicas. As lembranças e anotações que foram escritas por Santa Perpétua formam um livro com o título Paixão de Perpétua e Felicidade.
Dizem que Tertuliano, o famoso escritor cristão, foi quem completou depois a narração do Holocausto das Duas Santas. Aquelas páginas dramáticas e cheias de fé continuam a emocionar até hoje inúmeras pessoas pelo mundo inteiro. Perpétua soube transmitir como ninguém a vivência interior com uma viva e clara sensibilidade. O seu testemunho é uma fonte de edificação para todos os cristãos, estejam eles fora ou dentro das arenas.